E aí, galera, tô de volta! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos seguir agora com o estudo das conjunções, que é mais um elemento importantíssimo no quesito coesão textual. Então, para dominar uma boa produção textual que tenha coesão e coerência aceitáveis, eu posso colocar também linkado, eu colocarei linkado no card desse vídeo um outro vídeo falando sobre coesão e coerência, elementos coesivos, e as conjunções são elementos importantíssimos para que essa coesão aconteça da melhor forma. Então, vamos seguir, porque o estudo das conjunções é um estudo delicinha e a gente começa com um texto. O texto é Eu Escrevi um Poema Triste, de Mário Quintana. Eu escrevi um poema triste e belo, apenas da sua tristeza. Não vem de ti essa tristeza, mas das mudanças do tempo. E o tempo é letra maiúscula, né? Tá vendo que não é do clima, tá falando do tempo que passa, cronos. Que ora nos traz esperanças, ora nos dá incerteza. Nem importa ao velho tempo que sejas fiel ou infiel. Eu fico junto à correnteza, olhando as horas tão breves, e das cartas que me escreves, faço barcos de papel. Ai, que delícia, gente, Mário Quintana, ele é maravilhoso. Então, né? Mas sua obra fica, então ele é. Nós temos nós temos mas, nós temos ora, nós temos ou, nós temos e de novo. E o que essas palavras têm de tão importante? Todas elas são conjunções. Temos dois exemplos aqui, molezinha falando e utilizando as conjunções. Texto 1. Alan estudou bastante, logo deverá ser aprovado. Texto 2. Bia comprou novas roupas e sandálias. O que são as conjunções? Elas são relativamente parecidas com as preposições, porque elas vão ligar termos. Só que, além de fazer a ligação dos termos, ela também vai ter valor semântico distinto, e aqui são termos específicos. Ou ela vai ligar orações, como no trecho 1, que eu já vou retomar, ou ela vai ligar dois termos sintaticamente idênticos. Como é isso? Que tem a mesma função naquela oração. Então, como a gente vai ver? O texto 1, Alan estudou bastante, é uma oração. Alan deverá ser aprovado, é outra oração. Ué, Ludmila, não está escrito Alan, está escrito logo. Quem que deverá ser aprovado? Alan. Então, a gente corta a repetição e coloca, no caso aqui, a conclusão do ato de estudar bastante. Eu espero que todos vocês também sejam aprovados. Daí a gente vem com Bia comprou novas roupas e sandálias. Bia comprou o quê? Roupas. E Bia comprou o quê? Sandálias. Roupas e sandálias são objetos diretos. Eles têm a mesma função dentro dessa oração, dentro desse enunciado. Então, eu vou estar ligando roupas e sandálias, que são termos sintaticamente idênticos. Eu retomando, ou eu ligo orações, ou eu ligo termos sintaticamente idênticos. Daí a gente segue para a locução conjuntiva. Lembra que lá no vídeo de preposição e vídeo de advérbio, eu sempre falo que locução é quando eu tenho duas palavras ou mais com a função daquela outra expressão seguinte. Conjuntiva é o quê? Conjunção. Então, são duas palavras ou mais que têm a função de conjunção. Aqui a gente tem o conceito, né? Aí vem, geralmente as locuções conjuntivas terminam pela conjunção que. A proporção que, já que, a fim de que, a medida que, ainda que, uma vez que, contanto que, e assim vai, né? E seguimos. Daqui nós temos as classificações das conjunções, que são maravilhosas. O vídeo travou, o slide travou, mas a gente volta com ele. As conjunções, assim como as locuções conjuntivas, podem ser classificadas como coordenativas ou subordinativas. Preste atenção, a gente começa com as coordenativas. São aquelas que ligam orações de sentido completo, independentes entre si, ou termos da oração que possuem a mesma função gramatical. Lembra que a tia Luz falou lá atrás, né, da função sintática, que a gente tem a função gramatical. É o quê? Classificação de palavras. Essas conjunções e locuções são classificadas de acordo com a relação semântica. O que é semântica? Sentido, ok? O que significa cada uma delas? Tem dúvida? Volta no vídeo de preposição. Vou também lançar o card aqui, né? Porque a tia Luz agora é assim, cheia de cards. E você vai ver lá o valor semântico dessas
conjunções. Oh, meu Deus, minhas coisas aparecendo aqui, mas a gente segue. Voltei, né, galera? Porque que absurdo é esse? Cara, aparecendo as notificações assim o tempo inteiro no vídeo. Não faz sentido, né? Tentei tirar, espero que não voltem. Retomando as condições coordenativas, vão ligar valor semântico, tudo que eu já expliquei, é o significado de cada palavra ou expressão. Então, as classificações a seguir são das coordenativas. Por que a tia Lud colocou essa corrente? Olha, é a ligação. É o elo de ligação. Brincadeira, gente. Elo de ligação é redundância, hein? Não fale isso não, hein? Pelo amor de Deus. A gente vem com as aditivas. Elas estabelecem uma relação de adição, gente. Pelo amor de Deus, essa é a relação de quê? Aditiva. Elas vão ligar ideias positivas ou ideias negativas. Nunca o contrário, uma positiva e uma negativa. Isso não cabe às aditivas. Se eu falo, eu acordei cedo, é um sim, né? Que eu acordei cedo, ele tá implícito. Eu acordei feliz, também é um sim. Então, ó, eu acordei cedo e acordei feliz. Ou eu acordei cedo e feliz, porque é a mesma coisa de eu separar, dividir essas orações, né? As orações, as conjunções aditivas são e, nem, mas também, bem como, entre outras. Por exemplo, Tatiana não é interessada nem estudiosa. Lembra que eu falei que é a soma de duas ideias, ou positivas ou negativas? Aqui eu tenho o não da Tatiana. Ela não é interessada e Tatiana não é estudiosa. Se eu quero unir essas ideias, eu boto nem, né? Nem daquele nem, vem cá. Deus me livre, gente. Nem vem cá é a coisa mais chata do mundo. Gente, olha que coisa, vai ficar aparecendo o tempo inteiro isso. Olha que horrível. Vamos lá. Nem, nesse caso, é a soma do e não. Tatiana não é interessada e não é estudiosa. Para formar uma conjunção ao invés de uma locução conjuntiva, a gente bota o nem, ok? Aí vem, os convidados foram embora felizes e satisfeitos. Eu somei a positiva feliz e a positiva satisfeita. Eu somei a negativa não é interessada com a negativa não é estudiosa. Viu que lindo? Duas ideias do mesmo valor. Agora a adversativa já é diferente da aditiva pelo fato de que ela soma ideias de valores opostos. Então a gente vai falar sobre oposição entre as orações. As conjunções são mais utilizadas, né? Mas, porém, mas sem i, pelo amor de Cristo. Porém, entretanto, no entanto, contudo, entre outras. Agora a gente tem como exemplo sair de casa cedo. Entretanto, não consegui chegar a tempo. Então, ó, a positiva, sair cedo. Mas vem a negativa, eu não consegui chegar a tempo. Então, eu vou ter as ideias que se opõem. Fique atento, pelo amor do Pai. A conjunção mas, ela deve sempre iniciar as orações. As outras, porém, todavia, contudo, entretanto, e o que você encontrar elencado aí, elas podem vir no início ou no meio dessas orações. Então, ó, tanto que o entretanto, nesse caso aqui, ele tá até no meio, mas ele pode vir no meio assim, iniciando, né, a segunda oração, mas ele poderia vir aqui após conseguir sair de casa cedo. Não conseguir, vírgula, entretanto, vírgula, chegar a tempo. Então, as demais podem vir em qualquer, entre aspas, lugar, no início ou no meio. O mas sempre virá no início. A gente segue com as coordenativas alternativas. É o quê? Apresentando alternativa para algo ou alguém, né? Então, alternância ou exclusão de alguma coisa. Ou, ora, quer, né? Exemplo, o ou, tem uma observação que eu acho que eu não coloquei aqui no slide. O ou, ele não precisa ser utilizado com repetição, tá? Ou irei para casa ou irei ao shopping. Eu posso falar apenas uma vez, irei para casa ou irei ao shopping. Agora, o ora, o quer, eles precisam eles têm a necessidade da repetição. Aqui, que ora nos traz esperança, ora nos dá incertezas. Então, as palavras de Josefino, ora nos traz esperanças, ora nos dá incertezas. Aí vem o exemplo do ou aqui, sem a necessidade da repetição. Que sejas fiel ou infiel. E a gente tem a correntinha ali, né, nosso elo, para saber que tá ligando as orações. Conclusivas, expressam a ideia de conclusão, olha que novidade, em relação ao que foi dito na oração anterior. São elas, logo, pois, o que é isso? Pois posto, colocado após o verbo, ok? Pois posto ao verbo. Por isso, assim, portanto, entre outras. E a gente tem aqui, Luana fez uma dieta rigorosa, logo conseguiu emagrecer.
sonho de consumo das pessoas, né? De muitas pessoas é conseguir emagrecer. Então, ela fez uma dieta rigorosa, a conclusão é conseguir emagrecer. A gente usa o logo como parâmetro e pode usar as demais, no caso de substituição, para evitar repetição nos textos. Aí aqui vem o exemplo do pois. O aluno não chegou na hora correta. Será, pois, suspenso. Tá vendo o verbo ser? Será, pois, suspenso. É conclusivo. Agora, quando a gente tem a explicativa, que eu já coloquei para aparecer, ela também vai utilizar o pois. Só que o pois está antes do verbo. Então, percebeu aqui, ó, verbo, vírgula, pois, vírgula, conclusiva. Se o pois vier antes, ele é explicativo e, além de explicativo, ele não precisa ser separado por vírgulas, ok? Então, ó, explicativo indica uma explicação. Justificativa, a ideia contida na oração anterior. Então, sabe que vem a explicação da oração anterior, né? Fez cagada. Por quê? Aí já vem aqui, ó, porque eu não prestei atenção. Então, esse porquê já é uma conjunção explicativa. O pois, anteposto ao verbo, como eu já expliquei. E o quê? Encontre-me às 16 horas, pois quero conversar contigo. Aí você morre do coração, infarta antes de chegar, né? Com medo do que a pessoa vai falar. Depois vem, chegue cedo em casa, porque amanhã haverá aula normalmente. Então, a gente segue com mais conjunções e agora são as subordinativas. As subordinativas são aquelas que ligam duas orações que dependem sintaticamente uma da outra. Lembra que no início da coordenativa elas não dependem uma da outra para existir? Eu posso falar, eu fui ao shopping, eu posso falar, eu acordei cedo. Você vai entender a informação. Das subordinativas já é diferente. Você vai ter a oração principal e a oração subordinada à principal, a oração dependente da principal, para estabelecer o sentido dessa informação. Veja abaixo, né, ou a seguir, as classificações dessas conjunções e locuções conjuntivas. Vamos lá? Seguindo, temos primeiro, mais uma vez, a correntinha. E letra A. As subordinativas causais. Elas introduzem uma oração que indica a causa da declaração feita na oração anterior. Então, ó, uma vez que, tendo em vista que, por quanto, porque, como, que, visto. Ludmila, o porquê apareceu aí? O que eu faço? Você vai ver. Se ela é uma relação independente, ela é da classificação das coordenativas. Se ela é uma oração que depende de outra para ter sentido, é classificação da subordinativa, ok? Então, ó, ficou machucado, ficou bastante machucado, uma vez que o acidente foi grave. Então, ó, a causa dele estar machucado a causa troca, a gente vai ter a causa da declaração feita anteriormente, né? O acidente foi grave, é a causa para ele estar machucado. Então, retoma aí. Viajei aqui na maionese, mas já voltei. Aí a gente tem a concessiva. Introduzem uma oração que contradiz o que foi expresso na oração anterior. Então, a gente vai ter aqui, ó, embora, ainda que, mesmo que, por mais que, entre outras. Então, ainda que esteja chovendo, vamos ao shopping. Contradisse o quê? Porque se estivesse chovendo, a teoria é o quê? Vamos ficar em casa. Mas eu falei que não, vou ao shopping ainda que esteja chovendo. Mesmo assim, ok? Mesmo que, né? As condicionais introduzem uma oração que indica uma condição para que aquilo aconteça, ou aquilo que foi expresso na oração anterior, né? São conjunções ou locuções conjuntivas condicionais, indicam a condição. Se é a principal, né? Se você, mamãezinha, se você não limpar a casa, não jogará videogame, não assistirá a sua TV, YouTube e assim vai, né? Então, a condição para que algo aconteça. Caso, a não ser que, desde que. Exemplo, caso não consiga estudar todo o conteúdo hoje, acordarei mais cedo amanhã. É a condição, né? Para eu acordar tarde, é o quê? Eu consegui estudar o conteúdo todo. Mas se eu não conseguir, vou ter que acordar cedo amanhã. Então, preste atenção para vocês não se confundirem. Mais uma vez a correntinha até para vocês não esquecerem, gente, que é o elo, que é a ligação de uma oração à outra, a conjunção. Conformativas, opa, passando demais. Introduzem uma oração que expressa conformidade em relação a outra oração. São elas, gente. Eu sei que a conformativa pode gerar uma dúvida, porque a gente não tem o hábito de falar, né? Conformidade e assim vai. Então, quando você não souber, conformativa, a principal conjunção é conforme. Aí pensa, como, segundo, consoante, assim vai. A reunião ocorreu conforme planejamos, como planejamos, segundo planejamos, consoante planejamos. Consoante não é só a letrinha lá do alfabeto não, ok? Indica a conformidade. Então a gente segue. Eu sei que vão ter muitas caras de espanto quando descobrirem que consoante não é só a letrinha. Mas a gente vai ver que é uma conjunção subordinativa. Temos as consecutivas,
que introduzem uma oração que indica a consequência. Olha, gente, o nome já dá cola para vocês. Então, ó, fique esperto daquilo que é expresso na outra oração. Então, ó, de sorte que, tanto que, de modo que. Exemplo, fez tantos exercícios, de sorte que não sentiu dificuldades ao fazer os testes. Então, a consequência, né? Fez tantos exercícios que não sentiu, de modo que não sentiu dificuldades. Então, tá vendo que o que pode aparecer em várias classificações. Então, preste atenção. Vou olhar o que falar que integrante explicativa. Não, vai depender do contexto. Presta atenção. Comparativas. Introduzem uma oração que indica a comparação com algo expresso na outra oração. São elas: como, tal qual, do que, tal como, tal quanto, tanto quanto, desculpa, e assim vai. Comparação, eu preciso de dois elementos, Antônio e o pai, no exemplo que a gente tem. Então, Antônio é inteligente tal qual era seu pai, tanto quanto era seu pai. Então, eu preciso de dois elementos para fazer comparações, galera. E, seguindo, nós temos as temporais. Indica tempo, né? Noção de tempo com relação a outra oração. Quando, desde que, assim que, logo que, e assim vai. Assim que entrei no refeitório, todos pararam de falar. Quer saber se é temporal? Bota o quando. Quando entrei no refeitório, todos pararam de falar, né? Estavam focando da sua vida. Então, quando tiver dúvida, só trocar pelo quando. Final, não é o fim do filme, não é o fim da série, é a finalidade. Embora os nomes sejam iguais, o conceito é diferente. Então, a finalidade é o propósito, é o objetivo de algo ser realizado que foi iniciado na outra oração. Então, ó, a fim de quê, para quê, dentre outras. Então, a principal é o a fim de quê. Economize seu dinheiro para que consiga comprar um carro novo. Economize seu dinheiro a fim de que consiga comprar um carro novo. Finalidade da sua economia. Proporcional é a proporção em que algo acontece com relação ao que foi dito na outra oração. Então, a medida que, a proporção que, quanto menos, menos, quanto menos, menos, quanto mais, mais, né? Ao passo que, como assim quanto menos, menos? Quanto menos me esforço, menos nota boa tiro. Então, né? Tem a proporção de algo acontecer. A proporção não vai ser inversa nesse caso, tá? Trazendo da matemática, ok? Da física, sei lá de onde é isso. Mas a gente vai ter a proporção com o mesmo valor, menos, menos, mais, mais. Nesse caso, eu envelheci à medida que os anos passavam, né? Então, proporcional à proporção de que os anos passavam. Então, a gente segue aprendendo. Para fechar, nós temos as integrantes, que são aquelas que equivalem a substantivos. Elas iniciam a oração subordinada substantiva, que são que e se. Espero que você desapareça. que frase maravilhosa, né? Malvadamente maravilhosa. Então, espero o quê? Quem espera alguma coisa. Lembra lá, 7º ano. Espero o quê? Objeto direto, que você desapareça. Então, essa minha oração tem função de objeto direto. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Retomando aí, para quem não sabe e para quem sabe, para relembrar. Então, galerinha, curiosidade, olha que lindo, George, gente. A gente segue com a curiosidade da mesma forma que ocorre com as preposições. É o contexto que determina a relação que a conjunção e locução conjuntiva estabelece. Lembra que eu falei assim, o que aparece em várias frases, em várias orações, mas dependendo do contexto eu vou classificar de forma diferente? Exatamente isso. E tem uma bem interessante aqui, ó o olhão de George pra vocês. Larissa comprou roupas e maquiagens. Vou bater na porta dela porque ela precisava ter trazido pra mim, né? Egoísmo. Então a gente tem o quê? A conjunção está estabelecendo uma relação de adição e soma. Lembra? Comprou isso e isso. Sim, comprou roupas, sim, comprou maquiagem. Então, ó, relação do E é de adição. Só que acontece uma coisa. O meu Ezinho, desculpem, ele pode ter outro valor. Nesse caso, Larissa desejou comprar mais coisas e não pôde. Então, ela desejou sim, mas ela não pôde. Então, o não crescendo aí, então ela vai indicar a ideia de oposição. Então, se você fosse classificar esse E da segunda oração, do segundo período, você ia classificar como adversativo e não como aditivo, tá? Então, presta atenção, galera, para vocês não se confundirem. Fechando o conteúdo dessa aula, um grande beijo para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!